Pessoal, então bom dia. Vamos começar. A gente vai continuar a aula de hoje. Na aula de hoje, o conteúdo sobre federalismo, tá bom? Na aula passada, sexta passada, nós vimos lá as características iniciais sobre o federalismo, né? A formação dele a partir de uma confederação ou de um estado unitário. E hoje nós vamos ver as características, os tipos e as características do federalismo, tá bom? Bem, primeiro em relação aos tipos de federalismo, não é? E aqui nós vamos tentar situar o federalismo brasileiro, ou seja, nós vamos ver os diferentes tipos e ver onde se situa exatamente o federalismo brasileiro. A primeira classificação, gente, é uma classificação que diz respeito à relação entre os entes federativos. Como assim? A gente viu lá que um federalismo ele tem pelo menos duas ordens, ou pelo menos dois níveis. Ele tem um ente central, que é a União Federal, e aí tem os entes locais, que são os governos estaduais ou os Estados-membros. A relação entre esses dois entes, entre esses dois níveis de autoridade, pode ser uma relação estática, onde eles estão separados e cada um tem a sua área, ou pode ser uma relação dinâmica, onde eles atuam em conjunto. Quando nós temos um tipo de federalismo onde esses entes atuam separados, onde eles têm competências estanques, competências distintas, nós chamamos eles de federalismo dual. Então, você tem as competências federais e tem as competências estaduais. E elas são competências distintas, que não se misturam e não se entrelaçam, não como regra, né? Então, a regra é que eles tenham competências independentes umas das outras. Então, aquilo que o Estado desenvolve, ele desenvolve por conta própria, faz por conta própria e não presta contas à União, não depende da União. A União, por outro lado, desenvolve outras atribuições que são suas e ela não presta conta para os Estados e não dá satisfação disso aos Estados. Então, a gente tem aqui um modelo baseado em uma distribuição estática ou rígida de competências, tá bom? Cada um com as suas atribuições. Segundo, nós vamos ter um federalismo cooperativo, um outro tipo, uma outra forma de relação. O que é que eu tenho no federalismo cooperativo? Você tem uma organização de competências muito mais próxima. Os entes federativos, União, municípios, são chamados a atuar colaborativamente. O que é que significa isso? Eles são chamados a atuar em conjunto. Então, eles trabalham lado a lado para desempenhar as atribuições que a Constituição prevê. Então, nós vamos ter, nesse caso de federalismo cooperativo, competências que vão ser só de um membro, só do Estado, só da União, mas nós teremos muitas competências que serão dos dois. Nós teremos competências para que eles atuem juntos. Bora lá, palpite de vocês. Qual vocês acham que é o federalismo brasileiro? Federalismo dual ou cooperativo? O que vocês me dizem? Cooperativo. Muito bem, Romeu, é isso mesmo. O federalismo brasileiro é um federalismo cooperativo. A Constituição fixou para a União algumas competências, para os estados outras, para os municípios outras, mas a Constituição ela prevê uma série de competências conjuntas, uma série de tarefas que serão desempenhadas lado a lado pelos três poderes. Um exemplo talvez clássico disso é, por exemplo, saúde, educação e meio ambiente. São três matérias que a Constituição atribui uma tarefa cooperativa. Na educação, o município tem o seu papel, os estados também têm o seu papel e a União também tem o seu papel. Cada um deles. Proteção ambiental, mesma coisa. Tem tarefas de proteção ambiental que são dos municípios, dos estados e outras que são da União. Vocês
talvez tenham ouvido falar, né, daquela decisão do Supremo no caso das decisões sobre a pandemia. O Supremo disse, olha, essas atribuições são dos três. Assim, faltou o aspecto colaborativo, né? Faltaram os três atuarem juntos, mas assim, o Supremo diz, olha, vocês três têm poder sobre isso. Nesta matéria, é tanto o papel dos estados, quanto dos municípios, quanto da União. Agora, claro, falta uma melhor organização dessa dinâmica, mas enfim, não vem ao caso agora essa análise. O meu ponto aqui é por que isso? Porque eles têm um papel cooperativo, colaborativo, de atuar juntos. Clara essa primeira classificação para vocês? Espero que sim. Segundo, gente, quanto à origem, e aqui vai relembrar o que nós vimos na aula passada. Temos o federalismo centrípeto, que é aquele que vai das bordas para o centro e forma um governo central, e o federalismo centrífugo, que o governo central passa a autoridade para os governos locais, periféricos, regionais. Aliás, bora recapitular? O federalismo brasileiro, ele é centrípeto ou centrífugo? Centrífugo. Centrífugo, excelente. O federalismo brasileiro vai do centro para as bordas. O governo que era unitário atribui poder para os governos locais. Perfeito, muito bom. Isso dá origem aos chamados dois modelos. Essa diferença classifica dois modelos de federalismo quanto à origem. Nós temos o federalismo por segregação e o federalismo por agregação. Segregação. Um Estado antes unitário divide o seu poder com entes parciais, formando o modelo federativo de Estado. Então, se tinha um ente que concentrava tudo, e agora ele segregou essa autoridade que ele tinha. Primeiro modelo de federação. Segundo modelo é o federalismo por agregação. Você tinha, então, antes, entes parciais que concentravam as competências, normalmente no formato de confederações, e esses entes parciais decidem se agregar em um só Estado. Eles não decidem, não, vou abrir mão dessa autonomia que eu tenho e vou ceder um pouco dessa autonomia para o ente central, e esse ente central vai concentrar algumas tarefas. Ok? Esse ente central vai agora exercer esse papel de coordenação geral da nossa União. Bem, qual dos dois modelos é o brasileiro? O Brasil é um federalismo por segregação ou por agregação? O que vocês me dizem? Muito bem, Romeu. Federalismo por segregação. O Brasil era antes um Estado unitário, que esse Estado unitário foi lá e dividiu as suas competências com outros entes, que no caso são os Estados-membros. Na Constituição de 88, nós vamos ver, né, ainda há uma redistribuição maior dessas competências, porque em 88 a competência passa a ser 2 estados e 2 municípios. Mas a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, tá bom? Bora só ficar com essa primeira ideia. Olha só, existe uma outra diferença, que é uma diferença em relação à simetria. Simetria existente entre os entes parciais, ou assimetria, né? O federalismo, eu disse para vocês na aula passada, disse, olha, uma das principais causas pelas quais nós formamos uma federação é pela extensão territorial. Comentei isso com vocês, não foi? Na extensão, quando você tem um estado muito extenso, é muito complicado gerir esse estado. É muito complicado gerir esse estado. Por quê? Porque demora muito para você tomar ciência dos problemas que existem pelo território. Existe uma dificuldade muito grande de você dar uma resposta ágil a esses problemas.
existe uma questão que eu falei para vocês, que é uma questão democrática, que quando o território é muito extenso, você não sabe qual é o problema real das pessoas. Então, as pessoas não conseguem participar no processo decisório. Ok, disse isso para vocês. Aí, essa é uma das causas, talvez seja a principal causa da formação das federações, mas não é a única causa. Tem estados que têm um outro problema, é que eles são um estado só, mas dentro dele existe uma divergência, existe uma diferença muito grande na população que o forma. Você fez ensino médio, eu fiz ensino médio, nós fizemos ensino médio e nós aprendemos sobre a Iugoslávia. Lembra da Iugoslávia? Puxa na memória, puxa na memória. Conflito geopolítico no século XX, Iugoslávia. Está lá no arquivo guardado na sua memória. Nesse arquivo, você vai lembrar que a Iugoslávia é um país desse tamaninho, pequenininho, e que o pessoal lá tinha não sei quantas línguas, não sei quantas religiões, tinham tradições jurídicas, tradições assim, culturais totalmente diferentes. Enfim, nós tínhamos um pequeno país, territorialmente, com uma grande variedade, com uma grande variedade cultural. Nós tínhamos um pequeno país com uma grande diversidade cultural. Bem, quando você tem uma situação assim, essa é uma saída ou essa é uma causa que dá origem à necessidade de uma federação. Por quê? Porque na federação, lembre, nós damos maior poder aos estados, aos entes locais. Então, quando você tem um estado muito diferente, uma forma que você tem de resolver esse problema é dando maior poder aos estados locais. Esse problema de divergência, né? Esse problema de diversidade, não chama de divergência, diversidade. Quando você tem um estado com muita diversidade, uma forma de resolver isso é dando maior autonomia para entes locais. É o caso, por exemplo, na Espanha, que eles fazem com Barcelona, com a Catalunha. Na Catalunha existe ali uma pequena autonomia. Por quê? Porque a Catalunha é muito diferente. E se não fosse isso, o pessoal lá ia ficar brigando para formar o País de Basco até hoje, tá? Então, o que acontece nesses casos? Você forma um federalismo que a gente chama de federalismo assimétrico. O que é um federalismo assimétrico? É um federalismo que reconhece a divergência existente dentro do seu território, essa variedade que existe dentro do seu território. E aí você vai ter um federalismo que trata as diferentes áreas, as diferentes regiões, os diferentes estados-membros de forma diferente. Para quê? Para preservar essa diversidade. De novo, normalmente é uma diversidade cultural, tá bom? De línguas, religiões e tradições. Mas, aí você vai dizer assim, professor, então isso aqui não é o caso do Brasil, porque no Brasil nós temos uma formação histórica muito semelhante. Nós temos uma mesma língua, a religião predominante é a mesma, a tradição cultural é a mesma. Assim, claro, tem divergência, né? Mas não é uma coisa absurda. Então, sei lá, não tem sei lá, no sul do país não se tem uma região que fale outro idioma. Enfim, existem tradições locais diferentes, mas assim, todos nós compartilhamos tradições próximas. Todos nós compartilhamos uma história próxima. Eu vou dizer, é verdade. É diferente da Iugoslávia, é diferente lá do Canadá. Vocês viram? Lembram? Qual é o problema cultural do Canadá? Quem é que lembra aí para mim? Ensino médio também, ensino médio. Eu já disse, onde disciplina que você tenha feito ensino médio. Qual é o problema que existia no Canadá? Esse fone está batendo na minha camisa. E aí, gente? A minha internet está ruim hoje, né? Tá travando aqui só o meu vídeo. Era a questão da colonização deles, que muitos países colonizaram e tal, e aí tinham variedades culturais muito distintas, assim como a língua, que é mais de uma, no caso. Isso. Na verdade, nem foram tantos países, foram dois, né? Parte do Canadá foi colonizado pela França, que é o Quebec, e parte do Canadá foi colonizada pela Inglaterra, que é a parte que fala inglês.
Então, existem duas tradições culturais muito diferentes. A tradição do Canadá majoritária, a tradição majoritária no Canadá, que é uma tradição de raiz britânica, e a tradição do Quebec, que é uma tradição de origem francófona, que é uma tradição francesa. Isso gera muito conflito. Então, essa é uma das causas que você vai ter um federalismo assimétrico lá, por causa dessa diferença cultural. Mas existem outros fatores que levam a um federalismo assimétrico também. Qual, por exemplo, diferentes níveis de desenvolvimento social. Você pode ter um mesmo país em que as regiões são muito díspares entre si. Então, você vai ter um estado muito rico e um muito pobre, um estado muito populoso e outro pouco populoso. Você vai ter um estado, enfim, com níveis de industrialização e DH muito diferentes. Esse é um fator que vai exigir um federalismo assimétrico. Por quê? Porque eu vou precisar dar tratamentos diferentes. Os Estados-membros são tão diferentes que eu não posso tratá-los da mesma forma. Federalismo assimétrico. E já o federalismo simétrico, por óbvio, né? Então vai ser um federalismo quando você tem uma relativa homogeneidade. Você tem um relativo padrão de desenvolvimento econômico e social, um relativo padrão de equilíbrio cultural. Você tem um sistema em que os membros desse sistema são mais ou menos, estão num nível mais ou menos paritário, ok? Aí vem a pergunta: o federalismo brasileiro é qual dos dois? Assimétrico ou simétrico? Pois é, e esse é o problema. O Romeu acertou. O federalismo brasileiro é simétrico. E a gente chama isso de erro de simetria. Por que isso? Porque o federalismo brasileiro deveria ser assimétrico. Por que assimétrico, gente? Porque aí você vai dizer de novo: ah, você não tem um problema cultural. Não, mas tem um problema de desenvolvimento social. Então, você tem estados extremamente bem organizados, ricos, que funcionam bem, como São Paulo, o estado do Sul, e você tem uns estados extremamente pobres, com baixa infraestrutura, com baixo IDH, com baixo índice de Gini, como os estados do Norte e Nordeste. Então, você tem... E aí, olha só, não é só isso, não. Você tem um estado como Paraíba, desse tamanho aqui, e o estado do Pará, que dá 2 Franças aqui dentro. Então, você tem uma organização territorial, uma organização econômica, uma formação de desenvolvimento social muito dispare dentro de um mesmo estado. Se você dá o mesmo tratamento para todos, isso é ruim. Porque se você dá o mesmo tratamento para todos, você não consegue tratar essas divergências, essas discrepâncias. Isso, Romeu, perfeito. Agora que eu vi. A diferença territorial também é absurda entre os estados, enorme. E tudo isso deveria ser levado em conta. No entanto, no caso do Brasil, nós temos um federalismo simétrico, como o Romeu respondeu, que, de novo, a Constituição trata como se os estados fossem próximos uns dos outros, fossem paritários, quando, na verdade, isso não é verdade. Então, e aí, gente, dá para fazer uma reflexão, muito grande aqui. Porque aí tem um cúmulo, né? Cúmulo do absurdo, que a União, não só ignorando isso, ela dá muitas vezes mais atenção aos estados que já são organizados, ou que deveriam ser, que têm condições de ser mais organizados, e deixa à deriva os estados com baixa organização. Então, por exemplo, só para a gente citar aqui, 3 estados entraram em crise fiscal nos últimos anos: Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. 3 estados com alto nível de desenvolvimento social: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a União vai lá e socorre financeiramente 3 estados que tinham por obrigação
ser financeiramente organizados, porque eles têm dinheiro. E aí, estados pobres, em relação ao resto do país, ficam sem o mesmo auxílio financeiro. E aí é o mais paradoxal, eu acho assim, a Federação Brasileira não só é simétrica, como ela é um simétrico péssimo, porque quando precisa de ajuda, você tem a União ajudando estados que não têm justificativa para receber aquela ajuda. E estados que precisariam receber essa ajuda não recebem. Então, assim, é um problemão. É um problemão mesmo. Mas, enfim, não vou entrar muito nessa discussão agora, que fugiria a esse ponto. Então, a gente vai chamar isso de erro de simetria no federalismo brasileiro. Última tipologia, gente. Última tipologia. O federalismo brasileiro, ele é um federalismo que a gente chama de federalismo de segundo grau. O que é que significa isso? O federalismo no resto do mundo tem só 2 níveis. Todo o resto do mundo tem 2 níveis na federação. Todo o resto não, que eu não vou saber de todas as federações do mundo, né? Mas as principais federações do mundo têm 2 níveis de federação, que é o ente central e o ente local. Você tem o governo central, você tem o governo local. E aqui, gente, o governo central tem a Constituição Federal e o governo estadual tem a Constituição Estadual. Esse governo estadual tem que respeitar a Constituição Federal. Só isso. Então, às vezes, assim, tem 1 grau. Ele tem que respeitar 1 grau acima dele. Ele respeita a Constituição Federal. Tá ok? Então, você tem lá governo federal, o governo estadual respeita a Constituição Federal, além de ter a sua própria Constituição. Só que no Brasil, gente, olha só que paradoxal. Nós temos um terceiro ente, que é o município. Você tem União, estados e municípios. O município tem que respeitar o quê? O município tem que respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então, olha só, o município não respeita só um nível ou 1 grau, ele respeita 2 graus. Ele respeita tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. Isso faz com que o nosso constitucionalismo, segundo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, seja constitucionalismo não, federalismo. Isso faz com que o nosso federalismo, segundo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, seja um federalismo de segundo grau. Por quê? Porque nós temos 2 níveis de observância. Nós temos o nível federal e o nível estadual. E não só um, como nas outras federações, que você tem apenas o nível federal acima. Aqui não, o município tem acima dele 2 níveis, o estadual e o federal. Pois é, Romeu, esse é o grande problema. O município, ele é um ente federal, vou até mostrar a Constituição para vocês, só que ele é um ente federal muito atípico. Por que muito atípico? Porque a Constituição não assegura a ele 2 coisas. O poder constituinte, que não é originário, né? É o poder constituinte derivado decorrente. Ele não tem uma Constituição municipal. E o segundo, ele não tem uma representação. Então, assim, não existe o Senado estadual, existe o Senado federal, que representa os estados, mas não existe um Senado estadual que representa os municípios. Então, assim, ele é um ente, hoje é pacífico, né? Era controverso, mas hoje é pacífico, mas ele é um ente, sim, ele é um ente federativo meio capenga, porque ele não cumpre todos os requisitos que a teoria federativa exige, ok? Então, vai dizer a Constituição, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. União Federal, estados, municípios e Distrito Federal. O que nós vamos ver é uma união de estados e municípios. Tá bom? Então, essa organização aqui
em União, Estados e Municípios, segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, faz com que o nosso constitucionalismo seja de segundo grau. Ok? Por causa desses 2 níveis que estão acima do município. Tudo bem até aqui, gente? Podemos fazer a nossa pausa para o café? Sim? Então, olha só, a gente terminou 10h30 certinho, 10h40 a gente volta, tá bom? Tudo bem? Beleza. 10h40, gente, espero vocês.